O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora, 25 de fevereiro, mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, procurando trazer assuntos que eu entenda que seja do interesse da região. E todo mundo sabe, quem acompanha o Pensando, que a Câmara Municipal, pelo menos uma vez por mês, ela se faz presente no Pensando, né? E isso veio desde o primeiro programa lá, já no longínquo 8 de maio de 2002, tá? E por que eu faço esse convite aos vereadores? Porque é uma forma de reconhecer a importância deles na gestão do município, tá certo? É por isso que eu faço esse programa. Considerando que são 21 vereadores, eu faço um programa por mês, obviamente que eu só consigo trazer 12. E eu acredito que trazendo esses 12 já cumpre o papel de mostrar o funcionamento da Câmara, pelo menos mais da metade vem o programa. As perguntas que me fazem é como eu seleciono esses 12. Eu falo muito simples. Isso não tem sido um segredo, é uma questão de avaliação pessoal minha. Aqueles que eu considero que tem algo a apresentar, eu convido. Claro, depende deles aceitarem ou não, né? Enquanto estiverem aceitando, eu vou trazendo. Então, eu vou cumprindo essa obrigação de bem informar a cidade, conversando com os vereadores, eu considero isso importante. E, enfim, esse é o tema do programa desta noite. Mais uma vez, Pensando na Friburgo, conversando com a Câmara Municipal. Já já vocês saberão quem é o convidado de hoje. Mas antes eu tenho que fazer 2 pedidos e continuar com infelizmente, com o meu mantra, né? O primeiro pedido eu já venho fazendo há vários meses e veio da diretora-presidente da Casa Madre Rosélia, a Maibi Caristiato Frossal. Por sinal aí, a casa está completando 70 anos e eu vou convidá-la para trazê-la ao programa, porque 70 anos prestando serviço à Nova Friburgo não é pouca coisa, não são 7 anos, 7 meses nem 7 dias, tá bom? Maibi, você já está convidado a vir aqui falar dessa obra maravilhosa que vocês fazem, tá bom? Mas vamos ao pedido. Primeiro, o estacionamento rotativo. Casa Madre Rosélia, toda renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais das instituições andarem. Aberto de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Rua General Osório, 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Eu já falei, é uma região que não é muito fácil conseguir estacionamento, ali perto do Raul Sertã, a Rua General Osório, a rua também complicada, tem muitas clínicas, consultório médico, escolas, colégios, enfim. Então, em vez de ficar dando volta, estacione na Casa Madre Rosélia. E você que para em fila dupla, não faça isso. Também estacione lá. Seja educado no trânsito. O segundo pedido dela também, que eu não posso deixar de fazer, é com relação ao Bazar do Casarão, né? Que funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, né? É uma oportunidade que as pessoas têm, quem está com pouca grana, de comprar uma camisa, uma blusa, uma saia, uma calça, um sapato, por um preço camarada, porque lá eles recebem esse material em doação, né? E eu sempre falo, doação é doar produtos bons, não é doar lixo, né? É doar produtos bons. E eles só vendem produtos que estão direitinho, né, arrumadinho. E como eles também recebem produtos, muitas vezes tem pessoas que vão na loja, compram e vão lá e doam. Então você pode comprar até uma roupa nova. Ajude o Bazar do Casarão, que vocês estarão ajudando a Casa Madre Rosélia. É relevante sempre informar que uma renda do estacionamento e do bazar ajuda a manter a casa em funcionamento. O segundo pedido, esse veio do Márcio Antônio de Carvalho Assis, presidente do Bloco da Jurema. Ele esteve aqui recentemente, na época ele ficou de divulgar o número do telefone dele e, consequentemente, o contato através do WhatsApp, para quem, por exemplo, está disposto a juntar aqueles lacres de latinhas de cerveja, de refrigerante, né? E as tampas também de garrafas de água mineral, de refrigerante. Você pode juntar
e entrar em contato com ele, que vai na sua casa, ele pega, se você muitas vezes frequenta às vezes um bar, ou um evento, é uma forma de fazer solidariedade, tá? E eu pedi ao Marcolin para colocar, a partir de hoje, os dados do telefone, né? O 99895-2623. Eu vou pedir... você colocou aí, Marcolin, está na letra branca. Eu não sei se vai ser a melhor letra, que o fundo está aparecendo... Talvez uma letra mais escura fique melhor, não sei, vamos ver. Hã? Márcio corre atrás. Ah, tá, tudo bem então, faz isso, tá, agradeço. E o segundo é o mantra, né, que infelizmente eu venho fazendo já desde setembro também. É a famosa carreta abandonada na Rua Bini, lá no Jardim Ouro Preto. Essa carreta já está há mais de 3 anos, aí o Marcolin vai botar a foto, tá, uma foto lá. Eu considero isso aí uma demonstração da incompetência da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Essa carreta está lá abandonada. O secretário, senhor Fabrício Corrêa Medeiros, disse que precisava de uma lei, a Câmara Municipal aprovou a lei. Ele notificou os proprietários dessa carreta em 26 de novembro, para retirar até o dia 26 de dezembro. Eles não retiraram, ela continua lá. E eu falo, senhor Fabrício Corrêa Medeiros, o que o senhor está fazendo na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana se o senhor assina um documento e o senhor mesmo não cumpre? Falar nisso, eu postei uma matéria numa coluna que eu escrevo no Jornal de Conselho Digital sobre aquilo que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana está acordada para fazer e o que ela não está. Para tirar essa carreta, ela não está acordada. Para fazer outras coisas que eu considero que merece dar uma explicação para a gente, a Secretaria está acordada. E eu vou voltar nesse assunto de ações da Secretaria de Mobilidade Urbana quando ela está acordada. Outra coisa que me chama a atenção, foi combinado que a Polícia Militar e a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana ia dar em cima dessas motos barulhentas. Aí eu vejo o resultado das chamadas batidas, né? Ah, aprendeu a moto porque estava com documento, estava sem documento, aprendeu a moto porque o camarada estava trabalhando e não tinha autorização. Mas eu não vejo botando uma lá, a moto foi apreendida porque estava fazendo barulho. Será que eles não acham nenhuma moto barulhenta? Ou a intenção é só pegar a moto com problema de documento? Isso é outra coisa que o senhor Fabrício tem que explicar, senhor Fabrício. Porque ontem mesmo eu vi, o Zoom TV Jornal mostrou o balanço da última batida aí, eu não chamo nem batida lá, Brits, né? Não é batida, não é Brits, desculpa. Só aprende por falta de documento, porque está exercendo a profissão ilegalmente, mas cadê as motos barulhentas que eu não vejo? 5 motos foram apreendidas porque estão com problema de fazendo barulho. Será que todas as motos que passam estão quietinhas, não fazem barulho? Ou vocês não sabem fazer uma Brits? Todo mundo foge da Brits, quer dizer, quem está errado foge. Aí vocês estão preocupados só com o documento? Secretário Fabrício, me poupe, né? Prefeito Johnny Marques, me poupe que você continua... Prefeito, você está trocando secretário toda hora. Hoje mesmo foi anunciado que o André Montechiari vai participar do governo. Considero uma boa, eu considero que é um empresário vitorioso que pode agregar bastante valor ao município. Mas você troca tanta gente e esse secretário indolente, dormiu, continua aí? Não dá para entender, né, prefeito? Bem... Dito isso, vamos agora ao que interessa, que é o programa da noite, né? Mais uma vez, pensando na Friburgo, conversando com a Câmara Municipal. Quem está representando a nossa Casa Legislativa, o Max Bill, a quem eu dou o meu cordial boa noite e agradeço pela presença. Boa noite, Modesto. Segunda oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho sobre Nova Friburgo. Na primeira vez, né, nos primeiros meses de mandato, né, tudo muito novo, uma experiência nova, diferente. Uma concepção do que acontecia na cidade naquele momento, e agora com já um pouquinho mais de um ano de experiência, já com alguns projetos apresentados, algumas ideias desenvolvidas, e acho que o papo vai fluir ainda melhor. Certamente, você está acompanhado... Do meu assessor, Vitor. Vitor. O Vitor tem uma qualidade que eu considero fundamental. Eu estou conhecendo hoje,
Da mesma forma que o apresentador, da mesma forma que o vereador, ele é um torcedor alvinegro. Somos torcedores da Estrela Solitária. O Pablo Machado, flamenguista, cansado, disse que a torcida do Botafogo está toda aqui. Não tem problema não. Se nós somos 3, nós somos de qualidade, tá? Ô Pablo, pelo menos no nosso time não tem Gabigol que na hora de bater pênalti se esconde não, tá? Nosso time é time valente, não tem... O louco faz a cavadinha, né, Flávio? O louco ainda faz a cavadinha, né? Agora o Flamengo tem o Gabigol que na hora de bater o pênalti decisivo resolveu se esconder debaixo das saias do Vitinho. Coisa feia, hein, Gabigol? Mas deixa o Flamengo para lá. O Flamengo, claro, com todo carinho da torcida rubro-negra, que a gente sabe que estamos assistindo, é uma brincadeira só, né? Não vai levar a sério não, hein? Isso é apenas brincadeira de torcedor, tá bom? Eu tenho carinho por todos os times, principalmente o time carioca, né? Nós somos do estado do Rio de Janeiro, nós temos que ver nossos times sendo vitoriosos. Mas que pegou mal pro Gabigol, pegou, hein? Se eu sou flamenguista, eu vou virar uma arara com ele, hein? Mas, Marcos, você me já disse o seguinte, você esteve aqui em fevereiro do ano passado, início do mandato, né? Claro, cheio de expectativa, né? Até porque você tomou posse no dia 1º, o trabalho começa só no início de fevereiro, você esteve aqui praticamente com poucos dias de atuando na Câmara, né? Completado seu primeiro ano de mandato, e mais um pouco, né? 1 ano e 2 meses, você imaginou que o mandato, quando você entrou lá, ou você esteve aqui no programa, você imaginou que seria da forma como está acontecendo? Era isso que você esperava? Enfim, fale um pouco dessa experiência desse primeiro ano de mandato. Pois quando a gente entra, a gente acha que vai mudar o mundo, né? Mas considero que a gente teve alguns avanços, algumas legislações importantes. Acho que a maior dificuldade que o vereador enfrenta, e até com relação com a população, é a população entender o papel do vereador. As demandas que a gente recebe, e que a população acha que a gente vai resolver de forma instantânea, muitas vezes não compete a gente. A gente tem o ato de fiscalização, e aí eu vou falar de coisas simples, como a iluminação, a capina, né? São serviços que viam realmente numa precariedade, uma estrutura de prefeitura muito arcaica, poucos profissionais, equipamentos já praticamente não existem. Então a prefeitura, a população traz essa demanda para o vereador, até porque a gente é o político mais próximo dessa população. Então, aqueles 3, 4, 5 primeiros meses eu sofri muito. Porque a gente quer dar essa resposta à população. Você recebe uma demanda, né, você encaminha e quer ver a solução daquele problema. E a solução não acontecia, na grande maioria das vezes. Então, principalmente com o meu eleitorado, e assim, eu tive 10% da minha votação no meu bairro. Né? Eu não me considero um vereador de bairro, apesar de ter o carinho pelo local que você nasceu e você, né, acaba tendo uma atenção especial. Mas era o público que, assim, com 5, 6 meses, eu tinha mais dificuldade de relação. Porque me cobrava muito, o resultado era pequeno. Por exemplo, a gente sempre teve na Chácara do Paraíso, que é o bairro onde eu moro, a administração de bairro. E o bairro sempre foi bem cuidadinho. O início da gestão de Johnny, ele retirou essa administração do bairro. Então, a população sentiu muito e atribui essa decisão ao vereador. Acho que o vereador do bairro ganhou, o bairro piorou. E, na verdade, não é. Mas eu acho que eu consegui, né, conversando com a população, fazendo visita através das redes sociais, conscientizar um pouco do nosso papel, que é fiscalizar, levar o problema ao Poder Executivo, né, exercer a influência política para tentar resolver o problema do bairro. E essa relação, eu acho que agora, já no final do ano, início do ano, ela tem melhorado. Essa foi a minha principal dificuldade. E, de lado positivo, foi um bom relacionamento com os pares da casa. A gente entra com até um certo preconceito, de como, achando que aquele ambiente vai ser um ambiente terrível, de guerra, de conflito. E eu, pelo menos da minha parte, tive uma boa relação com a grande maioria da Câmara de Vereadores e realizamos projetos juntos e também um relacionamento maduro com o Poder Executivo. Você falou algo aí que eu canso de falar aqui, né? Infelizmente, a desinformação é muito grande ainda da nossa população, nesse entendimento do papel do vereador. E aí eu vejo muita gente responsável. Primeiro, a própria pessoa que não se informa, não procura saber qual é o papel do vereador que a lei determina. Segundo,
o próprio meio de comunicação que muitas vezes cobra dos vereadores coisas que não tem que cobrar e às vezes deixa de cobrar o que é para cobrar. E terceiro, muitas vezes na campanha, os próprios candidatos que às vezes saem prometendo, né? Eu estou falando porque eu conheço, eu lido com a política de Friburguense desde 82 direto, são 40 anos. E eu já vi candidatos prometendo, na última campanha mesmo eu falei com ele, vem cá, você é candidato a vereador, é prefeito. Por que, Modesto? Você está prometendo, porque ele estava conversando comigo, uma pessoa fez uma demanda dele, ele fez uma promessa, eu não falei nada enquanto a pessoa estava ali. Eu falei, vem cá, isso aí é atribuição do prefeito, esse mesmo prefeito fazer isso, ele vai ter que se virar em conseguir recursos junto ao governo do Estado ou ao governo federal, porque o senhor de Friburgo não tem dinheiro para isso. Não, Modesto, mas você sabe, como é que eu vou falar não para o eleitor? Eu falei, pois é, sabe o que acontece? Você faltou com a verdade com ele e ele não me perdoa, ele é um tonto, desconhece a coisa. Então, eu reconheço que esse problema é um problema que não é fácil ser vencido, mas que muita gente não entende, né? E eu lamento porque eu estava conversando aqui um pouco antes do ar, que a gente fez ontem mesmo nós tivemos uma cena que eu falei, até para ver seu amigo, eu falei, vem cá, meu filho, o que você acha? Ele estava reclamando que os vereadores não estavam, ele estava eu sei que ele tem ele trabalha ali naquela descida ali de São Lucas, e aquilo ali onde virou um rio, né? Porque aquilo ali tem uma bacia que desce muita água. E estava ele lá reclamando, mandou um vídeo, tá vendo, Modesto, o que eu postei? Eu falei assim, grande coisa você postou. Eu cobrei dos vereadores. Eu falei, primeiro, o que o vereador vai fazer? O vereador não é executivo. Segundo, saiu uma estrada estadual, que a solução passa pelo Estado e passa pelo município. Eu falei assim, você é apenas um desinformado. E é isso que acontece, né, Max? É verdade. Mas vamos lá, você já falou mais ou menos o que vem mais agradando a você lá nesse seu primeiro ano de mandato? Aquilo que você, puxa vida, está sendo legal mesmo. A parte da legislação eu gosto bastante. Eu tenho, assim, se você olhar as indicações legislativas, os projetos de lei que eu apresentei, é sempre visando o desenvolvimento de Friburgo, né? Tem vereador que tem um apego maior pela saúde, o outro pela educação, o outro... Eu escolhi ali o desenvolvimento da cidade. Eu acho que a gente chega num momento, né, pandêmico, que diversos estabelecimentos fecharam, a cidade, do ponto de vista do turismo, por exemplo, vem engatinhando há muito tempo, não consegue decolar. Então, eu decidi focar na parte de legislação projetos de desenvolvimento da cidade, desenvolvimento de emprego e de empresas. Então, assim, nessa parte eu estou bastante satisfeito, acho que a gente vai ter oportunidade de falar de algumas ações que a gente teve. E dentro do meu perfil, assim, o que eu tenho conseguido trabalhar bastante é a boa relação com os pares, de mediação com os pares e com a prefeitura. A maioria desses projetos que eu apresentei, a gente sabe que a indicação legislativa muitas vezes ela não vai se confirmar lá na frente. Você conhece a linha do prefeito, do Poder Executivo, muitas vezes você defende uma bandeira ou um determinado segmento, mas na verdade você sabe o que você está fazendo e aquilo não vai acontecer. E eu tenho evitado isso. Todo projeto de indicação legislativa, eu tenho buscado a prefeitura para conversar. Prefeito, o que você acha disso? Secretário, o que você acha disso? Vamos tentar desenvolver junto? Então, algumas ações que a gente realizou e com a participação da sociedade civil organizada. Com essa mescla, a gente tem avançado. Uma delas foi a reforma do Código Tributário. Vou já para iniciar dentro desses projetos. O que vinha acontecendo? O Joelson do Ponte, por exemplo, e aqui estou citando os vereadores, o Joelson do Ponte recebia demanda lá da área de arquitetura, de urbanismo, que tem ligação, e apresentava uma indicação legislativa, né? Ele estava ali fazendo o papel dele, defendendo um segmento que ele tem conhecimento. O Max Bill recebia do setor de turismo e apresentava indicação legislativa. Cristiano Guenin, os vereadores que têm mais ligação com o tema, Isaac Demani, e a gente vinha apresentando isso de maneira solta e no final nenhum resultado, né? Você pressionava um pouquinho o Poder Executivo, mas você não tinha nenhum resultado. Então, nós decidimos criar uma comissão de reforma do Código Tributário. Esse Código Tributário que entrou em 2019, ele recebeu muitas críticas. E se você olhar realmente, tem valores ali que triplicaram, quadruplicaram, e que não tinha sentido para ser dessa forma. E eu costumo dizer que isso não é uma crítica. Às vezes, quando o legislador, naquele momento que ele faz ali, ele estabelece aquela norma, ele acha que ele está aplicando uma coisa boa.
Mas quando ela vai para a vida prática, na verdade, ela não está atendendo a sua função. Né? Muitas vezes, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da taxa de publicidade, que é o setor de eventos que eu tenho ligação. Esses LEDs que nós temos na cidade, eles pagavam cerca de R$2.000 por ano para ter aquele LED. Começaram a pagar 9 mil e poucos reais. Assim. Isso é uma coisa irracional. Irracional, um aumento assim, desproporcional. Não justifica de uma... Ou estava errado demais, ou está errado demais agora. Quer dizer, tinha que fundamentar. Por que mudou de 2 para 9? Tem que ter uma fundamentação. Não pode ser simplesmente uma canetada, né? Sim, e acredito que a intenção quando você fez era a melhor possível, de repente aumentar a arrecadação, organizar de uma maneira melhor, mas o que aconteceu foi que empresas fecharam, outras empresas que ainda não estão pagando, estão com dificuldade, estão quase fechando, então a lei não atingiu sua finalidade. Né? A prefeitura deixou de arrecadar, a empresa fechou, perdemos emprego, as nossas empresas não vão conseguir aquele espaço de publicidade, então ela não atingiu a sua finalidade. Então a ideia dessa reforma do Código Tributário foi exatamente essa, a gente corrigiu alguns pontos, a comissão trabalhou por cerca de 3 meses, e aqui fica o agradecimento à equipe técnica, foi o Dr. João Paulo, que é meu assessor, o Dr. Fio, que é assessor do Zezinho, o Dr. Jardel, assessor também do Cristiano Guerin, que trabalharam muito nessa reforma, e a gente atacou alguns pontos que não demandavam um grande impacto. Por exemplo, uma situação que a gente vai ter que se debruçar é a taxa de lixo, que é muito criticada na cidade, e a gente olha realmente alguns pontos que tem como melhorar, até porque existe agora um novo marco regulatório que vai ter que ser feita essa adequação, em breve. Então a gente já quer estudar e se debruçar sobre isso e fazer uma forma mais justa de pagamento. Por exemplo, você tem um terreno vazio, é justo você pagar? Ou o valor está muito alto pela metragem, então a gente quer adequar todo esse tipo de situação para resolver o problema. Então a reforma do Código Tributário foi exatamente isso. Essa coordenação entre os vereadores, e a gente chamou o prefeito. Tanto é que ele já assinou e a partir de janeiro começou a valer. Então essa é uma parte que eu tenho gostado bastante, de conseguir articular com os poderes. Você falou que merece um comentário meu. E eu sei disso há muito tempo que eu estou falando. Eu lidei muitos anos lá com o doutor Heródoto, né? Eu conheço como funciona o outro lado. E eu sempre dizia, e às vezes eu vejo o vereador às vezes fazendo aquela indicação que ele sabe que o prefeito não vai executar, ou porque não tem meio de executar, mas ele faz para jogar para a plateia. Quando faz isso, o vereador que faz isso está simplesmente dando um atestado de tonto nele mesmo, porque ele acha que vai estar enganando quem? Então, eu penso que a melhor forma, é igual é muito comum o deputado Glauber Braga fazia isso, né? Colocava lá no orçamento um valor para o Friburgo de uma coisa que ele sabia que o prefeito não ia executar. Então, joga para a plateia de graça. Então, melhor é fazer isso. Quer fazer uma indicação? Procura, vai no secretário, vem cá, eu estou com essa demanda. Como é que a gente pode transformar isso em realidade? É possível? Então vamos fazer. Agora, jogar simplesmente para a plateia, para postar no WhatsApp, para sair na folha do jornal, para vir na TV falar, é perder tempo e não engana as pessoas que são razoavelmente informadas. Exatamente. Então é falta, digamos, de uma responsabilidade, mas cada um faz o que quer, né? Eu estava falando da taxa de lixo só para... Agora, eu lembrei do pensamento que eu queria concluir. A gente já ia fazer isso na reforma que entrou esse ano. Mas com a conversa com o Poder Executivo, com a então secretária Juliana, ela falou, Max, isso aqui demanda um estudo maior, um estudo de impacto, isso aqui a gente tem que fazer um estudo mais adequado e eu acho melhor a gente deixar isso mais para frente. O que vocês acham? E aí a gente, sem querer criar nenhum tipo de problema para o governo municipal, aceitamos e vamos começar a debater a partir desse ano. Então, esse diálogo é muito importante, que de repente a gente ia fazer na Câmara, ia chegar lá e não ia resolver o problema. O prefeito, de repente, não ia assinar, ia criar uma indisposição. Então, a gente preferiu fazer de forma conjunta com o Poder Executivo. De qualquer forma, é bom a gente sempre lembrar, se tem um dos serviços, uma das concessionárias que, pelo menos eu como morador, considero um bom serviço, é de recolhimento de lixo. Sem dúvida. Desde que a concessão, eu morei em 3 lugares e os 3 lugares sempre fui bem atendido. Tá? E era deficitário, né? E totalmente. Então,
Foi uma atitude do Paulo Azevedo, que eu aplaudi. E agora, a taxa pode ser melhorada, tudo bem, mas é uma empresa que, a minha, ela vem, eu não tenho muita reclamação a fazer dela não, pelo menos onde eu moro, onde eu morei e moro, eu vejo um trabalho decente dele. Você falou aí do bom relacionamento que você tem com os vereadores, mas é normal, na natureza humana, né, que a gente acabe tendo, em qualquer grupo, isso aí se for na roda de botequim, no clube, é dentro da família, né? Sim. A gente tem aquelas simpatias e eventuais antipatias que a gente nem consegue explicar, né? Não tem aquela pessoa que você olha para ela, a pessoa não te fez nada, você nunca viu, não gostei desse cara. A energia não bate. Sei lá, parece que alguma coisa não funciona, né? Como é que é essa relação lá? Você já tem, digamos, aqueles vereadores que você tem mais afinidade? Pode ser aqueles que você não tem, se você não quiser falar também não vou te cobrar, porque essa hora não é bom, né? Mas aqueles pelo menos que você tem mais afinidade, se por exemplo são mais seu parceiro na hora de você sentar, sim. Como é que funciona isso? Eu prefiro falar dos que eu tenho afinidade. Os outros a gente deixa falar, né? Eu também não falaria não. Desde o início, assim, eu tenho Mas como entrevistador tem que perguntar. Sim, eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores, sem mentir para vocês. Mas as pessoas que você tem mais afinidade, que você sente que tem uma linha de conduta, uma linha de apresentar. Cada um tem uma forma de legislar, de se apresentar ali. Aqueles que você acha que tem, né, mais a ver, acaba naturalmente você vai se aproximando. E eu, assim, no início, eu tive muita ajuda do vereador Zezinho do Caminhão, vereador Marcinho, o próprio vereador Isaac Demani, que são aquelas dúvidas que a gente tem no início de mandato e você vai, né? Todos eles são vereadores mais experientes, né? Então a gente tirava dúvida com esses vereadores. E hoje eu tenho diversos projetos com a vereadora Mayara Felício, vereador Dirceu, lá do 3º Distrito. Depois eles vão brigar, que eu vou começar a esquecer de quem eu falei. Mas esses assim, acho que são os mais próximos que a gente tem ali. Está sempre, vereador Zé Roberto Folia também, são vereadores que a gente tem proximidade e apresenta projetos juntos. Isso é natural. Se você eventualmente esqueceu algum, acontece. Mas provavelmente eu esqueci. Mas é na natureza humana, e essa Câmara não vai ser diferente de outras anteriores, né? Você naturalmente tem aquela turma que você sai, eu vou lá tomar um cafezinho. Professor André, você falou, vou tomar uma cervejinha, é natural. De repente, alguns casos viram amizade. E um frequenta a casa do outro, isso é na natureza humana, isso acontece, né, em qualquer lugar, eu estou falando, acontece na família da gente. Né? Você às vezes convida um e não convida o outro, às vezes dá um rolo danado, mas acontece. É verdade. Marcolinho, está na hora do intervalo, não está? Vamos para um rápido intervalo, retornamos daqui a 2 minutos, tá ok? Voltamos já. Muito bom. Mas Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma
uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Estamos retornando, conversando hoje com o Max Bill, falando um pouco sobre esse primeiro ano de mandato dele, né? A gente está falando dessa relação. Agora, Max, eu vou falar de algo que me incomoda, não só a mim, mas eu sei que há muito telespectadores, né? A falta de respeito que a gente vê em alguns casos, e não acontece só nessa legislatura, já aconteceu em outras, mas a gente às vezes vê... Eu vou te falar uma coisa, tem horas que a gente não assiste a TV Câmara, até porque a gente tem horas que a gente não consegue ver certos comportamentos que a gente vê lá na Câmara, né? Porque você divergir é natural. É natural. Eu digo o seguinte, eu lembro que bom exemplo aqui, no sistema da Câmara, eu não vou citar nome porque eu posso ser injusto, mas eu lembro de vereadores ali que eram oponentes um do outro, ferrenhamente, se respeitavam, acabava a sessão, eles iam jantar lá no Majórica. Um bom tempo do Majórica, né? Mas ali dentro cada um se comportava, dependendo dos seus pontos de vista, mas com respeito. E a gente tem visto, já viu em outras, mas nessa tem visto lá vereadores perdendo respeito. Eu não sei o que você acha disso, eu não sei como é que você se sente confortável, porque, sinceramente, tem casos ali que eu vejo, eu fico imaginando se não dá vontade de vocês levantarem. E não sei se vocês não fazem, né, porque a Câmara não mostra, mas se bobear tem vereador, deve ficar ali falando sozinho, porque tem coisas que são insuportáveis. E eu não gosto, e tem muita gente que não gosta. E engraçado, isso foi um dado que até eu conversei com você uma vez, em off, né? A gente estava falando com a sua experiência de televisão, de saber de audiência. Eu acho que a gente até chegou a conversar sobre isso. Você falou, Max, quando tem esse tipo de coisa, a audiência cai. E eu tinha uma interpretação diferente, que eu achei que a população gostava daqueles embates. Eu vou te falar, particularmente, não é uma linha que eu gosto de adotar. Eu acho que ali a gente está para discutir projetos, ideias, não pessoas, né? Você não vai ficar ali, encarar que um determinado parlamentar virou seu inimigo e fazer ataques pessoais sobre a pessoa. Eu acho que não tem cabimento esse tipo de coisa, até para o bom relacionamento, até para o bom debate, né? Ali para o debate fluir, para a gente pegar um determinado projeto, debater, perguntar, tentar entender. Quando você parte para essa linha, o debate foge, né? Fica a pessoa e o debate, o conteúdo do projeto, ele fica de lado. Então, assim, eu acho que não é um caminho entre a gente, para ter um bom convívio, para ter, né, desenvolver as nossas atividades. Acho que essa boa relação é fundamental. E eu tenho seguido essa linha, eu prefiro apresentar ideias e projetos. Eu reconheço, tanto é que a gente sabe, muita gente fica perguntando por que tem programas, principalmente das tardes, né, que são sensacionalistas, mostra morreu tanta gente. O ser humano tem a curiosidade da notícia. Então ele tem curiosidade mais por fato negativo do que positivo. Isso é verdade. Mas eles olham essas agressões na Câmara, as pessoas não olham como um lado negativo. As pessoas acabam se sentindo também agredidas, a não ser que sejam adore muito o agressor, né? Que quando existe paixão, né? Paixão, você policial sabe disso, né? Você deve ter lidado com muita gente lá, que o cara é pego com a boca da botija e chega a mãe, a mulher, meu marido é um santo, meu filho é um santo. Isso chama-se paixão, que está acima do amor, né? Perfeito. Mas isso aí, a experiência, nós transmitimos 17 anos na TV Câmara, a gente sabia disso. E Modesto, vou te falar... A gente falava para eles, olha, essa baixaria diminui a audiência. E vou te falar, você tocou num ponto
que eu acho que o amadurecimento da política, a gente tem que partir para esse lado também. Muitas vezes a gente escolhe um político a gente adota aquele determinado político, independente do que ele vai fazer. A gente tem visto muito nesse cenário atual. É isso aí. Isso é independente, ele está errado, você defende. Ele está certo, você defende. E, assim, não tem critério. O momento que, assim, a gente, como sociedade, amadurecer e entender o político que queira resolver, existem algumas questões assim que a direita puxa para um lado, a esquerda puxa para o outro, e aquele discurso ele é reto, ele é cego muitas vezes. Na verdade, ele não está procurando a solução do problema, ele está defendendo um argumento que ele sabe que ele vai agradar um determinado nicho, e ele não está pensando na solução. Acho que o próximo passo de amadurecimento político, amadurecimento da nossa população no momento do voto, é a gente começar a entender projetos, começar a entender o que aquele político quer apresentar como solução, e não a gente criar esse ídolo, porque aí a gente não chega a lugar nenhum. É chamado ídolo de pé de barro, né? O nome disso aí chama-se imunidade cognitiva, né? A pessoa está imune, não consegue enxergar a verdade. Com todo o carinho, respeito, é direito de cada um, mas cá entre nós, é duro você ver, se falar que na pesquisa para presidente tem uma pessoa que andou preso porque meteu a mão na botija. Não dá, né? Não dá para a pessoa defender isso. Não dá. Não dá para você defender que o cara é um santo, todo mundo sabe que não é santo. Tá? Então, isso chama-se imunidade cognitiva. Você não querer enxergar o óbvio. Eu estou falando e você sabe que é verdade. Ontem eu fui no fórum lá na audiência, né? E eu estava ali na fora esperando, né? Que eu não sabia que você era agora obrigado a ter passaporte de vacina, não sei o quê, né? Eu sei bem que eu vou lá entregar as matérias da delegacia, toda hora tem que... eu não sabia, né? Porque eu não vivo dentro do fórum, eu fui lá como testemunha no processo. Mas fui surpreendido a primeira vez também. É engraçado que o servidor me conhece, falou assim, seu Modesto, eu conheço da televisão, eu sei que você é uma pessoa séria, mas vou fazer o quê? Eu tenho que cobrar do senhor. O senhor não tem como pedir para alguém buscar isso para o senhor, não? Está chovendo muito. Aí eu pedi para um amigo, ele foi em casa e pegou. Mas antes eu fiquei ali conversando. E fiquei ali tinham duas senhoras conversando. E as duas elas estavam lá roladas num processo lá criminal, alguma coisa. Você vê, né? Como é que eu vou depor contra o meu namorado? Meu namorado não é capaz de fazer isso que eles estão acusando. Ele não faz isso, ele não ia fazer isso nunca. A outra falou assim, a outra já não crente, falou assim, pois é, eu conheço ele e ele é capaz de fazer assim. Então, ô Marcolinho, isso, coloca na tela aí. Então, a gente sabe que na política é um horror quando a paixão entra. A paixão entra pela uma porta, a razão sai pela outra. E o voto tem que ser na razão. Né? O voto da paixão. Paixão a gente tem, paixão, fé, a gente tem por crença, né? A gente crê no ser superior, para quem quer acreditar, não quer. A gente crê no nosso Botafogo, pelo né? Botafogo. Mas a gente sabe que o está mal, mas mesmo assim a gente acha que vai ganhar. Mas isso é outra história, né? Agora, no serviço público não pode ter a fé. Você tem que acreditar na razão, né? Vamos falar agora um pouquinho da sua relação com o Poder Executivo, que você já falou um pouco. A gente sabe que o nosso prefeito saiu da Câmara Municipal, era um vereador extremamente combativo, né? Era do famoso G5. E hoje ele está lá na prefeitura, eu não sei como é que você se relaciona com ele. Ele tem um vice-prefeito Serginho também, que é bem atuante, né? E tem seu secretariado. Como é que tem sido essa relação? Você normalmente conversa com ele, se a conversa vem sendo produtiva, está num bom nível. Dentro dessa filosofia, dessa visão de que você não é o prefeito, né? Então a população do seu bairro e de outros bairros tem que entender isso, né? Exatamente. Faço questão de frisar isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma linha, né? Entendo assim, eu sempre tive uma relação respeitosa com o Johnny. Desde a primeira vez que eu conversei com ele, eu achei nítido a inteligência. Ele é um rapaz muito inteligente, acessível, pelo menos comigo, acessível. E assim, uma marca, acho que do Johnny, sem dúvida, é a honestidade. Você vê que é uma pessoa correta, que trabalha até tarde, que... O início do governo eu achei muito confuso. Até nível de secretariado, né, as decisões que foram tomadas naquele início, a própria relação com a Câmara, a relação política, né? E aí quando a gente fala relação política, a boa relação política era muito conturbada. E
Mas eu, particularmente, sempre consegui manter uma conversa com o Johnny, né? Sempre de ideias e de projetos. Mas percebi que ele foi evoluindo. Eu acho que foi um processo natural. Ele saiu da Câmara, como você disse, um vereador muito combativo, né? E que, às vezes, ele tinha uma visão do Poder Legislativo. E quando ele sentou na cadeira, ele percebeu que ela tem um peso diferente, né? O peso é diferente. Não tem jeito, né? Você tem que ter flexibilidade, você tem que ter, né, essa visão do todo. A capacidade de engolir sapos e mais sapos. Exatamente, você virou vidraça. Então, acho que assim, com esse 1 ano, com a finalização desse último ano, ele ganhou experiência com relação a isso. E hoje, por exemplo, nas primeiras conversas que eu tive com o Johnny, eu acho que um dia, se você vai ter a oportunidade de conversar com ele sobre isso, quando eu falava de terceirização com ele, de concessão, o Johnny sempre tinha uma certa reserva. E hoje ele já sabe que é diferente. Hoje ele já tem esse olhar, que ele sabe que uma terceirização bem feita, uma concessão bem realizada, ele vai entregar um serviço público de melhor qualidade. E sabe da dificuldade administrativa, a dificuldade de gerir a coisa pública. Então foi um avanço muito grande, eu acho que eu contribuí um pouquinho, né, nessa mudança de pensamento dele, e a relação é muito boa. Eu tenho uma relação muito boa com o Johnny, uma relação muito respeitosa, e sempre me coloco com um mandato colaborativo. Ontem a gente enviou uma indicação legislativa, né, para a criação da nossa agência reguladora municipal. Hoje o nosso serviço, a gente está falando de terceirização e de serviços concedidos. Hoje o município, a estrutura que ele tem para controlar essa concessionária, para ver se ela está cumprindo o contrato, para ver se ela está cumprindo a legislação, é um subsecretário de serviços concedidos. Uma pessoa sozinha não consegue fazer o controle de todas essas concessionárias. Então, a criação da nossa agência, dentro da reforma administrativa, já tive a oportunidade de conversar com ele e sei que ele tem a intenção de colocar a agência dentro da reforma, vai ser um grande salto, porque ao mesmo tempo que o Estado tem que conceder esses serviços que são de interesse econômico, o empresário tem intenção de investir, de explorar, o Estado também não pode abrir mão. Isso existe um equilíbrio, né, entre o lucro do empresário, a atividade que ele quer explorar, mas o fim da administração pública, que é o interesse público. Então, a agência reguladora vem exatamente para fazer isso, fazer esse controle entre o interesse público. Manter que seja bom para os dois, né? Manter que seja bom para os dois. É o famoso ganha-ganha. Exatamente. Não é para você acabar com a concessionária, de multar a concessionária. Não. É fazer que ela cumpra o contrato, que ela cumpra a legislação. Dê condições dela cumprir, que nós falamos antes, né? Exatamente. Você tem que dar condição. Eu vou dizer mais, hoje nós temos aí o serviço concedido, o serviço de lixo, nós temos serviço de fornecimento de água, tratamento correto de esgoto, temos de transporte. Eu acredito que tem mais 2 serviços que deveriam ir para a iniciativa privada. Um seria a iluminação pública. Perfeito. Concordo plenamente. A iluminação pública deveria ir para a iniciativa privada. E digo mais, o serviço de capina, Esse aí, em tempos passados, a gente fazia bem. Hoje eu não sei. Mas a iluminação pública, para mim, já era para estar sendo um serviço concedido. Tá? Cabeça, a gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas rápido. Tem um outro serviço também que eu considero que o serviço público faria melhor. Vamos ver se eu lembro, mas a iluminação pública... A iluminação pública eu acho que é emergencial. Sim, lembrei já. É uma das falhas que eu vejo hoje, eu estou falando falha entre aspas. Digamos, você estacionar nas ruas da cidade. Para mim já passou muito do tempo do estacionamento rotativo. Isso aí me perdoa o PR. Pierre, vocês que amarraram isso na Lei Orgânica do Município, vocês fizeram um desserviço, eu já falei isso para você. Esse negócio de achar que vai fazer estacionamento rotativo público, isso não funciona. Tá? Para mim, o estacionamento rotativo é uma outra concessão que deveria ser concedida para poder, e não fazer o que a gente está vendo hoje aí, que eu já sei, onde você está vendo proliferar estacionamento de 20 minutos em locais, digamos que muitos não se justifica. Tem um desses aí que eu vou até escrever a respeito. Pô, o estacionamento rotativo em frente a uma determinada loja, está na cara que é para atender o interesse do empresário dali. Isso não é assim. Tem que ter uma regra ampla que atinja o interesse. É o estacionamento rotativo. Já era. Aí o meu querido amigo Anderson Nogueira, você fez um desserviço na época quando o Rogério Cabral tentou implantar o estacionamento rotativo. Eu já falei isso para você. Então, para mim, é outro ponto que deveria, para a gente regularizar essa questão de não ficar
como eu denunciei lá em Conselheiro, botaram uma placa de estacionamento, o seu Fabrício botou uma placa a pedido de um vereador do seu Cascão do Povo no local que cá entre nós. Tem que me explicar, né? Eu escrevi isso no Jornal de Conselheiro de semana passada, vocês têm que me explicar. Por que aquela placa só está num lugar e não está a 20 metros atrás? Então, acabar com isso. Tem uma regra básica, objetiva. Tá? Concordo plenamente com você. Uma regra básica. Você quer estacionar? Porque Friburgo hoje, para vocês, eu estou defendendo aqui o estacionamento rotativo da Casa de Roseli, porque é estacionamento que eu sei que... Eu não tenho nada contra quem explora estacionamento particular, não. Porque se não tivesse, aí você não ia parar em lugar nenhum mesmo. Então é necessário. Mas para mim o município pode melhorar essa situação. Tem muitas ruas que merecem ser... Você pega Olaria, muitas ruas do centro de Olaria, do centro da cidade, Conselheiro. E se você for um pouquinho hoje para mais longe, por exemplo, no centro de Lumiar, se você quiser estacionar de Fernando Dourado, você não consegue. Tem que estacionar longe. Isso aí tem que ser regulamentado, pelo menos eu penso assim, né? Concordo com você. E acho que mas você tem que ter uma agência reguladora. Perfeito. Qualificada, com profissionais capazes de fazer essa regulação e fazer cumprir os contratos. Exato. Simples assim. A grande vantagem da agência reguladora é a própria independência dos seus diretores. Isso, né? Tem que ser uma agência que ela não seja, digamos... subordinada ao prefeito, ao vereador. Ela tem independência, ela tem orçamento próprio. Isso aí. Né? E o diretor, por exemplo, ele vai ter... Tudo está detalhado no projeto. Um mandato de 5 anos. O prefeito escolhe, tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. No momento que ele entrou, para ele ser retirado, existe todo um trâmite. Não vai tirar do dia para a noite. Claro. Então vai dar independência administrativa para ele. Então eu achei o projeto eu não sei de quem é o autor, não. Quem é o autor? Sou eu. Então, meus parabéns. Porque a gente está precisando disso há muito tempo. Isso já está atrasado. A gente apresentou a indicação legislativa ontem, né? Foi aprovado na Câmara de Vereadores e tenho certeza que o Johnny vai aproveitar lá na reforma administrativa. Eu vou aproveitar e entrar nessa seara aí do seu trabalho legislativo, né? Como é que tem sido a sua atuação, seja na apresentação... Aí eu falo aí na produção de leis. Você já falou um pouco, mas agora vamos detalhar um pouco mais, né? Indicações, uma outra solicitação de informações, né, que esse é outro tabu às vezes. Requerimento de informação. Requerimento de informação, porque tem vereador que usa isso como arma política. Eu utilizo, vou ser muito sincero com você, eu acho que eu tenho 2 ou 3 requerimentos de informação. Eu acho válido, mas você não pode ficar usando isso como arma política, como a gente vê lá, né? Tem vereadores que parece toda sessão. A verdade é a seguinte, tem vereador que a única coisa que parece que é o prazer dele é encher, desculpa a expressão que é chula, né? Mas encheu o saco da prefeitura do seu secretário. Parece que ele não tem o que fazer, né? É um importante instrumento do vereador de fiscalização. Mas tem que ser usar bem. Mas tem que ser bem utilizado. Existem alguns momentos que só você enviar um ofício e até mesmo tem um WhatsApp. Muitas vezes uma ligação. Exatamente. Você passa um WhatsApp para um secretário, retira uma dúvida. Eu prefiro também atuar nessa linha. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 requerimentos de informação. Agora, a legislação a gente apresentou alguns avanços. Vamos destacar, eu gostaria de destacar. No final, agora até não se provou necessária, mas naquele momento eu achava. Eu tenho uma indicação legislativa e executiva, foi com relação à situação da vacina. Naquele momento, alguns municípios estavam criando um consórcio e o governo federal, naquele momento, ainda estava muito deficitário no abastecimento de vacina. E os municípios decidiram criar um consórcio para adquirir essa vacina, né? O STF decidiu que era possível, mas o prefeito, a princípio, não ia adotar essa medida. E o prazo era tipo assim, sexta-feira encerrava o prazo para o município manifestar o desejo. E eu sabia que o Johnny não estava querendo. No final até se comprovou que não foi necessário, mas naquele momento não, né, a gente era uma bala que todo mundo achava útil, que depois se mostrou desnecessária. Sim, exatamente. Então eu fiz uma indicação legislativa e até agradeço ao presidente Wellington que colocou em regime de urgência, indicação legislativa e indicação executiva para a gente fazer adesão a esse consórcio. E a gente aprovou na Câmara, no dia seguinte o Johnny acatou e fez adesão ao consórcio. Então, essa foi uma manifestação que eu achei muito bacana, que a gente conseguiu provocar o Poder Executivo para determinada ação. Eu vou pedir a você uma licença, que eu esqueci de uma coisa que eu não posso. Tá bom. A gente volta nesse assunto nos últimos 10 minutos do programa. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, senão o Marcolinho me pega. Marcolinho, vamos lá para o rápido intervalo. Eu acabei bobeando aqui, a conversa está tão boa que eu acabei esquecendo. Vamos lá para o rápido intervalo.
Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, continua com essa conversa aí que você está falando sobre a... Tem dois assuntos que a gente está nos 10 minutos para deixar para você usá-los à vontade. Um para você falar, inclusive, participação sua em comissões, e outra falar sobre o seu partido, que, pelo que eu sei, me parece que você é presidente do Avante, né, em Friburgo, né? Recentemente eu assumi a presidência do Avante. Mas, voltando ao assunto, aquele momento da situação da vacina foi uma primeira vitória que eu senti no mandato, assim, pô, fiz alguma coisa que apresentou um resultado. Então, naquele dia eu lembro que eu fui muito feliz para casa. E a partir daí a gente começa a ganhar experiência, já começa a encontrar os caminhos, saber, né, como apresentar essa articulação com o Poder Executivo, você ouvir, conversar, debater, e a coisa funciona. Eu tenho seguido essa linha e tem sido apresentado alguns resultados. Eu estou apresentando agora um projeto de lei, estou finalizando esse projeto de lei, que eu acho que vai ser muito interessante. Durante a apresentação que a gente fez para a imprensa da reforma do Código Tributário, a gente teve a presença lá do Juvenal Kondak. Ele veio como é uma pessoa extremamente experiente, pode ser muito útil ao município. Exatamente, eu também concordo. E ele fez uma pergunta sobre sobre a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica, né, que é uma lei federal que visa facilitar a pessoa empreender, né, tirar uma série de barreiras que o Estado impõe para a pessoa abrir um determinado negócio. E, coincidentemente, eu já estava finalizando esse projeto. Mas, dentro dessa linha de diálogo, eu convidei o Juvenal para dar uma olhada no projeto, fazer algumas sugestões, e valeu muito a pena. Ele veio com o conhecimento dele de Poder Executivo, que é o que eu não tenho, né? Eu venho com essa questão teórica da legislação, acompanhando outros municípios. Minas Gerais está muito desenvolvido nesse sentido. E trouxe o Juvenal, o Patrick, que hoje é subsecretário de Desenvolvimento, e decidimos ajustar o projeto, fazer o ajuste fino do projeto. E o Juvenal contribuiu bastante. Eu fiquei impressionado, realmente é um cara... Ele tem uma experiência na iniciativa privada excepcional e tem, digamos, uma experiência importante no governo. O Rogério Cabral é uma pessoa que é amiga, ele cansou de dizer que ele foi um dos secretários mais fundamentais para ele na secretaria. A experiência prática dele ajudou muito, porque ele olhava determinados pontos, mas isso aqui a gente pode fazer dessa forma, que vai atender melhor. Então a gente já fez esse ajuste fino, estou acabando de escrever essa legislação, a gente já vai estar dando entrada agora. Um dos pontos são os quinais que serão atendidos, né? Quais são os pontos que serão atendidos. A lei, por exemplo, de Varginha, que eu considerei muito bacana, são mais de 500 quinais. Então, assim, uma série de empreendimentos vão poder abrir com pouca atuação do Estado. Isso aí, você comparar a burocracia brasileira, já melhorou muito. Mas se você pegar, por exemplo, a facilidade que tem, por exemplo, de se abrir uma empresa, fechar uma empresa nos Estados Unidos, é impressionante. Porque lá as leis são estaduais, né, tem muita coisa. Mas lá, por exemplo, é muito fácil. E para a população entender a amplitude desse projeto, é o seguinte, existem algumas atividades que são de baixo risco. Isso. Aquelas que não existe uma necessidade, uma interferência grande do município. Essa atividade de baixo risco, basta o empreendedor se cadastrar, né, fazer o cadastro que ele tem que realizar, e não vai precisar de alvará. Eu estou vivo, pronto. Tem que facilitar a vida. Não vai ter que a prefeitura ir lá, aprovar um alvará para ele entrar, passar por todo aquele trâmite. Ele, né, a gente vai desburocratizar. Será bem-vindo essa lei. Por exemplo, o governo federal
entende que pode gerar até uns 7% de crescimento da economia. O que a gente precisa é isso. E a gente não pode ficar para trás, né? Não. A gente sabe que tem municípios vizinhos avançando, a gente tem que ir nesse sentido. As pessoas vão para lá. Agora você tem 5 minutos para falar sobre o seu partido, que você assumiu o Avante. Quanto tempo tem isso? Porque você foi candidato pelo Avante. Eu fui candidato pelo Avante. Me identifiquei bastante com o partido. É um partido de centro, né? E identifiquei bastante com eu não lembro qual foi o candidato a prefeito que ele apoiou. Doutor Arthur. Arthur, apoiou Arthur. Então, existia um diretório, né, um antigo diretório na presidência do Mota, do falecido Schwenk, que deixou um legado excepcional. O Schwenk é uma pessoa que tinha uma experiência profunda. O partido foi extremamente organizado. Eu lidei com o Schwenk lá nos anos 80, no governo Heródoto. Conheci o Schwenk. O Schwenk trabalhava... Não sei se era no IBGE, eu não lembro de onde o Schwenk fazia. Mas era uma pessoa extremamente valiosa para a cidade. Sim. Assim... Uma perda lamentável nossa. Quem me convidou para ser candidato foi o doutor Arthur, que era meu amigo pessoal. Mas a primeira pessoa que eu tive contato dentro do partido foi o Schwenk. E demonstrou assim, um senso de organização, de entendimento, de formação, de coligação, de nominata, toda aquela explicação, né, que ele sabe dar, até porque me ajudou a decidir a via candidato pelo partido. Mas a diretoria anterior decidiu tomar um outro rumo, ir para um outro partido, né? E coube a gente a assumir. Então, assim, hoje eu sou presidente do partido, o doutor Arthur vice-presidente, o doutor João Paulo está como secretário, o Reginaldo, que também foi candidato pelo partido, que é o suplente, também está fazendo parte do diretório. O Marcos, que permaneceu, o Marcos Contador, né, ele faz toda a parte de contabilidade do partido. Então, assim, a gente está com uma nominata oxigenada e já deixo aqui o convite às pessoas da política que têm interesse em participar, quem não é, e quem tem interesse em participar, de se filiar ao Partido Avante, que a gente está aí com grandes planos aí para as próximas eleições. Isso aí, nós temos pouco tempo. Vocês têm nome já previsto para deputado federal estadual? Estão pensando em nomes? A princípio a gente não vai lançar ninguém. Eu queria muito que o Arthur fosse candidato, vou confessar para vocês. Tive essa conversa com ele, queria lançar ele a deputado estadual, deputado federal, mas o Arthur também tem, né, é médico aqui da cidade, uma atividade... Acho que o Arthur está pensando em estar olhando a cadeira número 1. Não sei se é isso, mas eu acho que a cadeira número 1 seduz bastante, hein? Né, realmente. E, então, assim, ele decidiu nesse momento de não tomar espaço. Para mim, eu acho que é muito cedo ainda, né? Primeiro mandato, 2 anos de mandato, acho que eu tenho que amadurecer dentro da vereança, dentro da carreira política, para depois pensar num outro passo, né? Vamos trabalhar bem aqui, cumprir esses 4 anos e deixar isso para depois. Então, a princípio, assim, hoje o partido no município não pretende lançar ninguém, a não ser que tenha uma mudança de cenário, uma filiação de alguém significativo, né, que tenha porte para ser candidato, consiga trazer algum retorno, a gente pode estar lançando. Vocês estão correndo agora, isso pode ser bom ou pode ser ruim, a experiência da federação partidária? É um negócio, você, por exemplo, aqui no município, se o Avante resolve fazer uma federação com um partido que não tenha muita compatibilidade com você, isso aí é meio complicado. É meio complicado, também acho, porque você acaba afetando, né, as relações. Isso, essa federação tem que lembrar que ela é um casamento de prazo, né? Que você faz e depois o mandato tem que ser exercido. Não pode sair simplesmente eu quero abandonar a federação, não é bem assim não, né? Exatamente, tem que ser bem pensado. Tem que ser pensado, porque a coligação é uma coisa, a coligação acabou a eleição, acabou. Mas a federação não, a federação vai caminhar lá para o legislativo pela legislatura total, né? Isso aí. E do jeito que foi amarrada, eu não sei se é bom não, hein? Eu sinceramente, assim, vou falar do que a gente pensa para o Avante hoje em Friburgo, vou usar nosso caso aqui. Eu hoje, por exemplo, não gostaria de uma coligação. Eu acho que a gente trabalhar uma nominata nossa, com candidatos, com o nosso perfil, com a nossa linha de trabalho, facilita. Até porque acontece muito, né? Você vota numa pessoa, a população encara dessa forma. Você votou em uma pessoa, elegeu outra. E às vezes ela tem uma ideologia completamente diferente disso aqui. Vota em Chico e elege Pedro. Então, você tentar manter assim, uma linha de pessoas, né, parecidas dentro do mesmo partido, você acaba privilegiando esse voto da pessoa que não ganhou. Infelizmente o tempo passa. Então eu quero agradecer ao Vitor pela presença, por estar acompanhando o programa.
Marcolinho, obrigado. Pablo, obrigado. Tá? E 30 segundos para você se despedir. Beleza, Matheus, já agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, um programa que é tão acompanhado pela população friburguense, pelas pessoas da política friburguense, repercute muito na Câmara, às vezes quando o vereador vai, existe esse assunto da entrevista que ele deu aqui no programa, e agradeço você de maneira institucional também, essa oportunidade de você, né, abrir o espaço uma vez ao mês para um vereador da Câmara, isso é fundamental, demonstra seu respeito, o carinho que você tem pela Câmara de Vereadores. E a população, como eu falei do Partido Avante, você que queira participar, né, da política friburguense, que tenha ideias novas, a gente está de portas abertas para filiação. Também pedir a você que siga a minha rede social, hoje é um instrumento importantíssimo aí para você saber como está o mandato do vereador Max Bill. Tem lá o nosso Facebook, Instagram, fizemos agora a conta no Twitter, YouTube, a gente está começando em tudo, né? Começando a movimentar a rede social. E Max Bill é muito fácil, né? Não o nome, você vai pesquisar, não vai aparecer outro não. Pode pesquisar. Difícil. E a gente pede vocês aí que sigam o nosso trabalho. Tá bom, agradeço a você, Max Bill, agradeço a você que está do outro lado da telinha, que assistiu até agora. Eu vou deixar, como sempre, uma frase, né? Essa quem disse foi Robert Louis Stevenson. Ele foi um influente novelista, poeta, escritor britânico que viveu no século XIX. Ele disse o seguinte: não julgue cada dia pela colheita. Não julgue cada dia pela colheita que você obtém. Não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas pelas sementes que você planta. Isso aí vale para tudo na vida, inclusive vale para o meio político. Quem planta só vai ter uma boa colheita se plantar boas sementes. Se plantar más sementes, não vai ter boas colheitas. Então serve, por exemplo, para a Câmara Municipal, para certas plantações que se fazem, às vezes, inadequadas. Não pode colher boa coisa numa futura eleição, tá bom? Boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.